Análise dos artigos 32 a 120 do Código Penal em formato de perguntas. Título V. Das penas. Capítulo I. Das espécies de pena. Artigo 32. Quais são as espécies de pena? Resposta. I. Privativas de liberdade. Segunda. Restritivas de direitos. Terceira. De multa. Seção I. Das penas privativas de liberdade. Artigo 33. Em quais regimes a pena de reclusão e detenção devem ser cumpridas? Resposta. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Artigo 33. 1 graus. Como são considerados os regimes fechado, semiaberto e aberto? Resposta. A. Regime fechado. A execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. B. Regime semiaberto. A execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. C. Regime aberto. A execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Artigo 33. 2 graus. Como se dá a execução das penas privativas de liberdade e quais critérios devem ser observados? Resposta. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. A. O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. B. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8 poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. C. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Artigo 33. 3 graus. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena se dará com base em qual artigo? Resposta. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código. Artigo 33. 4 graus. Qual a condição para a progressão de regime do cumprimento da pena? Para condenados por crime contra a administração pública. Resposta. O condenado por crime contra a administração pública terá progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais. Regras do regime fechado. Artigo 34. A que exame o condenado será submetido no início do cumprimento da pena em regime fechado? Resposta. O condenado será submetido, no início do cumprimento da pena, a exame criminológico de classificação para individualização da execução. Artigo 34. 1 graus. Como se dá o trabalho e o repouso do condenado em regime fechado? Resposta. O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento durante o repouso noturno. Artigo 34. 2 graus. Onde o trabalho do condenado em regime fechado será realizado e o que deve ser considerado? Resposta. O trabalho será em comum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena. Artigo 34. 3 graus. Em quais situações o trabalho externo é admissível em regime fechado? Resposta. O trabalho externo é admissível, no regime fechado, em serviços ou obras públicas. Regras do regime semiaberto. Artigo 35. Qual norma se aplica ao condenado que inicia o cumprimento da pena em regime semiaberto? Resposta. Aplica-se a norma do artigo 34 deste Código, caput, ao condenado que inicia o cumprimento da pena em regime semiaberto. Artigo 35. 1 graus. Como se dá o trabalho do condenado em regime semiaberto? Resposta. O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Artigo 35. 2 graus. O que é permitido ao condenado em regime semiaberto, além do trabalho externo? Resposta. O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior. Regras do regime aberto. Artigo 36. Em que se baseia o regime aberto? Resposta. O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. Artigo 36. 1 graus. Quais as obrigações do condenado em regime aberto? Resposta. O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. Artigo 36. 2 graus. Em quais situações o condenado será transferido do regime aberto? Resposta. O condenado será transferido do regime aberto se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou se, podendo, não pagar a multa cumulativamente aplicada. Regime especial. Artigo 37. Como se dá o cumprimento da pena para mulheres? Resposta. As mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, observando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como, no que couber, o disposto neste capítulo. Direitos do preso. Artigo 38. Quais direitos o preso conserva? Resposta. O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. Trabalho do preso. Artigo 39. Como é tratado o trabalho do preso? Resposta. O trabalho do preso será sempre remunerado, sendo-lhe garantidos os benefícios da Previdência Social. Legislação especial. Artigo 40. O que a legislação especial regulará em relação aos direitos do preso? Resposta. A legislação especial regulará a matéria prevista nos arts. 38 e 39 deste Código, bem como especificará os deveres e direitos do preso, os critérios para revogação e transferência dos regimes e estabelecerá as infrações disciplinares e correspondentes sanções. Superveniência de doença mental. Artigo 41. Para onde deve ser recolhido o condenado a quem sobrevém doença mental? Resposta. O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido ao hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, a outro estabelecimento adequado.
Detração artigo 42. Quais períodos são computados na pena privativa de liberdade na medida de segurança? Resposta. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. Seção 2ª. Das penas restritivas de direitos. Penas restritivas de direitos. Artigo 43. Quais são as penas restritivas de direitos? Resposta. I. Prestação pecuniária. Segunda. Perda de bens e valores. Terceira. Limitação de fim de semana. Quarta. Prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. V. Interdição temporária de direitos. Sexta. Limitação de fim de semana. Artigo 44. Quando as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade. Resposta. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando, i, aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo. Segunda, o réu não for reincidente em crime doloso. Terceira, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Artigo 44. 2 graus. Como se dá a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e multa em condenações iguais ou inferiores a 1 ano e superiores a 1 ano? Resposta. Condenação igual ou inferior a 1 ano. A substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Condenação superior a 1 ano. A pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por 2 restritivas de direitos. Artigo 44. 3 graus. Em quais condições o juiz poderá aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos se o condenado for reincidente? Resposta. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Artigo 44. 4 graus. Em que situação a pena restritiva de direitos se converte em privativa de liberdade e como se dá o cálculo da pena privativa de liberdade a executar? Resposta. A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Artigo 44. 5 graus. O que acontece com a pena substitutiva em caso de superveniência de condenação à pena privativa de liberdade por outro crime? Resposta. Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Conversão das penas restritivas de direitos. Artigo 45. Como se procede na aplicação da substituição prevista no artigo anterior? Resposta. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste dos arts. 46, 47 e 48. Artigo 45. 1 graus. Em que consiste a prestação pecuniária? Qual o valor mínimo e máximo e o que acontece com o valor pago? Resposta. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou à entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. Artigo 45. 2 graus. Em que outra forma a prestação pecuniária pode consistir? Resposta. No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. Artigo 45. 3 graus. Em favor de quem se dará a perda de bens e valores pertencentes aos condenados e qual o teto do seu valor? Resposta. A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto, o que for maior, o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em consequência da prática do crime. Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Artigo 46. A pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável a quais condenações? Resposta. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a 6 meses de privação da liberdade. Artigo 46. 1 graus. Em que consiste a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas? Resposta. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Artigo 46. 2 graus. Onde se dará a prestação de serviço à comunidade? Resposta. A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. Artigo 46. 3 graus. Como são atribuídas as tarefas da prestação de serviços à comunidade e como se dá o seu cumprimento? Resposta. As tarefas a que se refere o primeiro serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. Artigo 46. 4 graus. O que é permitido ao condenado em relação ao tempo de cumprimento da pena substitutiva, caso a pena substituída seja superior a 1 ano?
Resposta: se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo. Artigo 55. Nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Interdição temporária de direitos. Artigo 47. Quais são as penas de interdição temporária de direitos? Resposta: I. Proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo. Segunda, proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. Terceira, suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo. Quarta, proibição de frequentar determinados lugares. V. Proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame públicos. Limitação de fim de semana. Artigo 48. Em que consiste a limitação de fim de semana? Resposta: a limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 5 horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. Artigo 48. Parágrafo único. O que pode ser oferecido ao condenado durante a permanência na limitação de fim de semana? Resposta: durante a permanência poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas. Seção 3ª. Da pena de multa. Artigo 49. Em que consiste a pena de multa? Para onde se destina o pagamento? Qual o número mínimo e máximo de dias multa? Resposta: a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será, no mínimo, de 10 e, no máximo, de 360 dias multa. Artigo 49. 1 graus. Como o valor do dia multa é fixado? Resposta: o valor do dia multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário. Artigo 49. 2 graus. Como o valor da multa é atualizado? Resposta: o valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária. Pagamento da multa. Artigo 50. Qual o prazo para pagamento da multa e o que o juiz pode permitir? Resposta: a multa deve ser paga dentro de 10 dias depois de transitada em julgado a sentença. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. Artigo 50. 1 graus. Em quais casos a cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento ou salário do condenado? Resposta: A. Aplicada isoladamente. B. Aplicada cumulativamente com pena restritiva de direitos. C. Concedida a suspensão condicional da pena. Artigo 50. 2 graus. Há alguma restrição ao desconto da multa no vencimento ou salário do condenado? Resposta: o desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família. Conversão da multa e revogação. Artigo 51. Como se dá a execução da multa após o trânsito em julgado da sentença condenatória? Resposta: transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Suspensão da execução da multa. Artigo 52. Em qual situação a execução da pena de multa é suspensa? Resposta: é suspensa a execução da pena de multa, se sobrevém ao condenado doença mental. Capítulo 2º. Da cominação das penas. Penas privativas de liberdade. Artigo 53. Onde são estabelecidos os limites das penas privativas de liberdade? Resposta: as penas privativas de liberdade têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo legal de crime. Penas restritivas de direitos. Artigo 54. Quando as penas restritivas de direitos são aplicáveis? Resposta: as penas restritivas de direitos são aplicáveis, independentemente de cominação na parte especial, em substituição à pena privativa de liberdade, fixada em quantidade inferior a 1 ano, ou nos crimes culposos. Artigo 55. Qual a duração das penas restritivas de direitos? Resposta: as penas restritivas de direitos referidas nos incisos 3ª, 4ª, v e 6ª do artigo 43 terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ressalvado o disposto no 4º do artigo 46. Artigo 56. Quando se aplicam as penas de interdição? Resposta: as penas de interdição, previstas nos incisos I e 2ª do artigo 47 deste Código, aplicam-se para todo crime cometido no exercício de profissão, atividade, ofício, cargo ou função, sempre que houver violação dos deveres que lhes são inerentes. Artigo 57. A pena de interdição prevista no inciso 3º do artigo 47 se aplica a quais crimes? Resposta: a pena de interdição, prevista no inciso 3º do artigo 47 deste Código, aplica-se aos crimes culposos de trânsito. Pena de multa. Artigo 58. Onde se encontram os limites da pena de multa? Resposta: a multa, prevista em cada tipo legal de crime, tem os limites fixados no artigo 49 e seus parágrafos deste Código. Capítulo 3º. Da aplicação da pena. Fixação da pena. Artigo 59. O que o juiz deve considerar ao fixar a pena? Resposta: o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, e as penas aplicáveis dentre as cominadas. Segunda, a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos. Terceira, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Quarta, a substituição da pena privativa da liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Critérios especiais da pena de multa. Artigo 60. A que o juiz deve atentar ao fixar a pena de multa.
Resposta: na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu. Artigo 60. 1 graus. Em qual situação a multa pode ser aumentada e até quanto? Resposta: a multa pode ser aumentada até o triplo, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo. Multa substitutiva. Artigo 60. 2 graus. Quando a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela de multa e quais critérios devem ser observados? Resposta: a pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 6 meses, pode ser substituída pela de multa, observados os critérios dos incisos 2º e 3º do artigo 44 deste Código. Circunstâncias agravantes. Artigo 61. Quais são as circunstâncias que sempre agravam a pena? Resposta: são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime, e a reincidência. Segunda, ter o agente cometido o crime, a, por motivo fútil ou torpe. B. Para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. C. A traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. D. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum. I. Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. F. Com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas. D. Coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. G. Com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. H. Contra criança, maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. I. Quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. J. Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido. L. Em estado de embriaguez preordenada. Agravantes no caso de concurso de pessoas. Artigo 62. Em quais situações a pena será agravada em relação ao agente? Resposta: a pena será ainda agravada em relação ao agente que, i, promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Segunda, coage ou induz outrem à execução material do crime. Terceira, instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. Quarta, executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa. Reincidência. Artigo 63. Quando se verifica a reincidência? Resposta: verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Artigo 64. O que é considerado para efeito de reincidência? Resposta: para efeito de reincidência, e não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Segunda, não se consideram os crimes militares próprios e políticos. Circunstâncias atenuantes. Artigo 65. Quais são as circunstâncias que sempre atenuam a pena? Resposta: são circunstâncias que sempre atenuam a pena, e, ser o agente menor de 21, na data do fato, ou maior de 70 anos, na data da sentença. Segunda, o desconhecimento da lei. Terceira, ter o agente, a, cometido crime por motivo de relevante valor social ou moral. B, procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências. Ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. C, cometido crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima. D. Confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime. E. Cometido crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou. Artigo 66. Em que outras situações a pena poderá ser atenuada? Resposta: a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes. Artigo 67. Como a pena deve ser fixada no concurso de agravantes e atenuantes? Resposta: no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Cálculo da pena. Artigo 68. Como se dá o cálculo da pena? Resposta: a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Por último, as causas de diminuição e de aumento. Artigo 68. Parágrafo único. O que o juiz pode fazer no concurso de causas de aumento ou de diminuição da pena? Resposta: no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Concurso material. Artigo 69. O que acontece quando o agente pratica dois ou mais crimes mediante mais de uma ação ou omissão? Resposta: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Artigo 69. 1 graus. É possível a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Artigo 44. Em caso de concurso material?
Resposta: na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 deste Código. Artigo 69. 2 graus. Como se dá o cumprimento das penas restritivas de direitos em caso de concurso material? Resposta: quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Concurso formal. Artigo 70. Qual pena se aplica quando o agente pratica dois ou mais crimes mediante uma só ação ou omissão? Resposta: quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mais aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Artigo 70. Parágrafo único. Há algum limite para a pena aplicada em caso de concurso formal? Resposta: não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código. Crime continuado. Artigo 71. Qual pena se aplica quando o agente pratica dois ou mais crimes da mesma espécie em continuidade delitiva? Resposta: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. Artigo 71. Parágrafo único. O que o juiz poderá fazer em relação à pena em crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa? Resposta: nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 deste Código. Multas no concurso de crimes. Artigo 72. Como as penas de multa são aplicadas no concurso de crimes? Resposta: no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Erro na execução. Artigo 73. Como o agente responde quando, por erro na execução, atinge pessoa diversa da que pretendia ofender? Resposta: quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no terceiro do artigo 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Resultado diverso do pretendido. Artigo 74. Qual a responsabilidade do agente quando, por erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido? Resposta: fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo, se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Limite das penas. Artigo 75. Qual o tempo máximo de cumprimento das penas privativas de liberdade? Resposta: o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Artigo 75. 1 graus. O que acontece quando o agente é condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 40 anos? Resposta: quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 40 anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo. Artigo 75. 2 graus. O que acontece com a unificação das penas em caso de superveniência de condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena? Resposta: sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se a nova unificação, desprezando-se, para esse fim, o período de pena já cumprido. Concurso de infrações. Artigo 76. Qual pena é executada primeiramente no concurso de infrações? Resposta: no concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave. Análise do capítulo 4º do Código Penal. Suspensão condicional da pena. Art. 77 a 82. Art. 77. Requisitos da suspensão da pena. Qual a pena máxima para que seja possível a suspensão condicional da pena? A pena privativa de liberdade não pode ser superior a 2 anos. Quais os requisitos para a concessão da suspensão condicional da pena? O condenado não pode ser reincidente em crime doloso. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias devem autorizar a concessão do benefício. Não pode ser indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal. Uma condenação anterior à pena de multa impede a concessão do benefício? Não. A condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. Em que casos a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos pode ser suspensa por 4 a 6 anos? Se o condenado for maior de 70 anos de idade. Se razões de saúde justificarem a suspensão.
Art. 78. Condições da suspensão. A que fica sujeito o condenado durante o prazo da suspensão? O condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. O que o condenado deve fazer no primeiro ano do prazo de suspensão? Prestar serviços à comunidade, artigo 46, ou submeter-se à limitação de fim de semana, artigo 48. Quais condições podem substituir as do 1 graus, se o condenado tiver reparado o dano e as circunstâncias do artigo 59 lhe forem favoráveis? Proibição de frequentar determinados lugares. Proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz. Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. Art. 79. Outras condições da suspensão. A sentença pode especificar outras condições para a suspensão? Sim, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. Artigo 80. Abrangência da suspensão. A suspensão se estende às penas restritivas de direitos e à multa? Não. A suspensão não se estende às penas restritivas de direitos nem à multa. Artigo 81. Revogação da suspensão. Obrigatória. Em quais casos a suspensão será obrigatoriamente revogada? Se o beneficiário for condenado, em sentença irrecorrível, por crime doloso. Se o beneficiário frustrar, embora solvente, a execução de pena de multa ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. Se o beneficiário descumprir a condição do primeiro do artigo 78 do Código Penal. Artigo 81. Revogação da suspensão. Facultativa. Em quais casos a suspensão poderá ser revogada? Se o condenado descumprir qualquer outra condição imposta. Se o condenado for irrecorrivelmente condenado, por crime culposo ou por contravenção, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. O que acontece se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção? Considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo. O que o juiz pode fazer ao invés de decretar a revogação, quando ela é facultativa? Prorrogar o período de prova até o máximo, se este não foi o fixado. Artigo 82. Extinção da pena, quando se considera extinta a pena privativa de liberdade. Expirado o prazo da suspensão sem que tenha havido revogação. Análise do capítulo 5º do Código Penal. Livramento condicional. Artigo 83 ao 90. Art. 83. Requisitos do livramento condicional. Qual a pena mínima para a concessão do livramento condicional? A pena privativa de liberdade deve ser igual ou superior a 2 anos. Que fração da pena deve ser cumprida por um condenado não reincidente em crime doloso e com bons antecedentes para ter direito ao livramento condicional? Mais de 1/3 da pena. E se o condenado for reincidente em crime doloso? Mais da metade da pena. O que deve ser comprovado para a concessão do livramento condicional? Bom comportamento durante a execução da pena. Não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído. Aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. O que mais é necessário para a concessão do livramento condicional? Que o condenado tenha reparado o dano causado pela infração, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo. A que mais está subordinada a concessão do livramento condicional para condenados por crime doloso com violência ou grave ameaça? A constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Qual a fração da pena a ser cumprida em caso de condenação por crime hediondo, tortura, tráfico de drogas, tráfico de pessoas e terrorismo para ter direito ao livramento condicional? Mais de 2/3 da pena, se o apenado não for reincidente específico nesses crimes. Artigo 84. Soma de penas. O que acontece com as penas correspondentes a infrações diversas para efeito de livramento? Devem ser somadas. Artigo 85. Especificação das condições. Quem especifica as condições a que fica subordinado o livramento? A sentença. Artigo 86. Revogação do livramento. Quando o livramento é revogado. Se o liberado for condenado à pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível, por crime cometido durante a vigência do benefício. Se o liberado for condenado à pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível, por crime anterior, observando o disposto no artigo 84. Artigo 87. Revogação facultativa. Em que outras hipóteses o juiz poderá revogar o livramento? Se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença. Se o liberado for irrecorrivelmente condenado, por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade. Artigo 88. Efeitos da revogação. É possível um novo livramento após a revogação? Não. Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido. O tempo em que o condenado esteve solto é descontado na pena após a revogação do livramento? Não, salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior ao benefício. Artigo 89. Extinção da pena e processo pendente. Quando o juiz pode declarar extinta a pena? Somente após o trânsito em julgado da sentença em processo a que responde o liberado por crime cometido na vigência do livramento. Art. 90. Extinção do livramento. Quando o livramento é considerado extinto. Se até o seu término o livramento não é revogado. Análise do capítulo 6º do Código Penal. Efeitos da condenação. Art. 91 ao 92. Art. 91. Efeitos genéricos. Quais são os efeitos genéricos da condenação? Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. A perda em favor da união dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. A perda em favor da união do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Art. 91. Perda de bens equivalentes. Em que situação pode ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime?
quando estes não forem encontrados ou se localizarem no exterior. Que medidas podem ser tomadas para garantir a perda de bens equivalentes? As medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado. Artigo 91-A. Perda de bens por incompatibilidade com a renda. Quando poderá ser decretada a perda de bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele compatível com seu rendimento lícito. Em caso de condenação por infrações com pena máxima superior a 6 anos de reclusão. O que se entende por patrimônio do condenado para efeito dessa perda? Todos os bens de sua titularidade, ou em relação aos quais ele tem o domínio e o benefício direto ou indireto, na data da infração penal ou recebidos posteriormente. Bens transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal. O condenado pode contestar essa perda? Sim, ele poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. Quem deve requerer a perda de bens por incompatibilidade com a renda? O Ministério Público, expressamente, por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada. O que o juiz deve fazer na sentença condenatória? Declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. Artigo 91-A. Perda de instrumentos do crime. O que acontece com os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias? Devem ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça onde tramita a ação penal, mesmo que não ofereçam risco à segurança, moral ou ordem pública, nem risco de serem utilizados para novos crimes. Art. 92. Outros efeitos da condenação. Quais são os outros efeitos da condenação? A perda de cargo, função pública ou mandato eletivo quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. A perda de cargo, função pública ou mandato eletivo quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. A incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente, tutelado ou curatelado, bem como nos crimes cometidos contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Artigo 121-A. Primeiro. A inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Os efeitos do artigo 92 são automáticos? Não. Devem ser motivadamente declarados na sentença pelo juiz, mas independem de pedido da acusação, exceto o disposto no inciso 3º do 2º. Art. 92. Efeitos específicos para crimes contra a mulher. Que efeitos adicionais são aplicados ao